Imagine por um instante o nosso planeta flutuando no espaço. Uma esfera azul, vibrante, mas incrivelmente frágil. Agora, imagine uma ameaça invisível, silenciosa, que colocou toda a vida em risco. É a nossa própria história. Nos anos 80, o mundo despertou para uma crise que ninguém podia ver, mas que ameaçava o nosso futuro. Um buraco estava se abrindo em nosso escudo protetor, a camada de ozônio. O pânico se instalou. As colheitas seriam devastadas. A vida como a conhecíamos estava prestes a mudar para sempre. Como chegamos à beira do abismo? E mais importante, como conseguimos dar um passo para trás? A história do buraco na camada de ozônio começa com uma descoberta alarmante. Cientistas britânicos na Antártida, usando equipamentos que hoje parecem arcaicos, notaram algo muito estranho. Ano após ano, os níveis de ozônio despencavam durante a primavera austral. No início, eles pensaram que seus instrumentos estavam com defeito. Era uma leitura tão baixa que parecia impossível, mas a realidade era ainda mais assustadora. Um vasto buraco estava se formando sobre o continente gelado, e ele estava crescendo. A ciência rapidamente apontou o culpado. Substâncias químicas criadas pelo homem. Os clorofluorcarbonos, ou CCS, elas estavam em toda parte. Nos sprays de cabelo, nos refrigeradores, nos aparelhos de ar-condicionado. Eram consideradas maravilhas da tecnologia moderna, mas estavam subindo para a estratosfera e destruindo o nosso escudo invisível. A camada de ozônio é uma fina película de gás a quilômetros acima de nós. Ela absorve a maior parte da radiação ultravioleta do Sol. Sem ela, a vida na Terra seria bombardeada por raios perigosos. A notícia do buraco na camada de ozônio não era apenas um alerta ambiental. Era uma sentença. Imagens de satélite coloridas mostravam uma mancha roxa e azul assustadora sobre o polo. Sua mancha se tornou um símbolo da nossa própria vulnerabilidade. Em sua busca por conveniência e progresso, a humanidade havia ferido o próprio planeta. A questão não era mais se haveria consequências, mas quão catastróficas elas seriam. O mundo estava paralisado pelo medo, mas também galvanizado pela necessidade de agir. Foi nesse momento de crise global que algo extraordinário aconteceu. Em 1987, na cidade de Montreal, líderes de todo o mundo se reuniram. De nações ricas a países em desenvolvimento, de rivais políticos a parceiros comerciais. Todos sentaram à mesma mesa, movidos por um propósito comum: salvar a camada de ozônio. O resultado foi o Protocolo de Montreal, um tratado internacional que baniu a produção e o uso dos produtos químicos que destruíam o ozônio. Foi um momento sem precedentes na história da humanidade. Pela primeira vez, o mundo inteiro concordou em abandonar uma indústria multibilionária para proteger um bem comum. Foi um ato de fé na ciência, na cooperação e no nosso futuro. A jornada de cura não foi instantânea. A atmosfera tem uma memória longa. As moléculas de CFC que já estavam lá continuariam seu trabalho de destruição por décadas, mas a fonte do problema havia sido cortada. Lentamente, muito lentamente, o planeta começou a se curar. É como tratar uma ferida profunda. Leva tempo, paciência e cuidado constante. A cada ano, cientistas monitoram a saúde da camada de ozônio, e as notícias têm sido consistentemente boas. O buraco parou de crescer, e finalmente, começou a encolher. A recuperação é um processo gradual, uma maratona, não uma corrida. Mas estamos vencendo. A ciência nos dá um cronograma de esperança. Se continuarmos neste caminho, a camada de ozônio sobre as latitudes médias do hemisfério norte deve se recuperar totalmente por volta de 2040, uma geração depois que a crise começou. No hemisfério sul, a recuperação completa está prevista para cerca de 2045. E o mais simbólico de todos, o persistente buraco sobre a Antártida. O epicentro do problema deve finalmente se fechar por volta de 2066. Essas datas não são apenas números. Elas representam a prova de que a ação coletiva funciona. A prova de que podemos resolver os problemas que criamos. O sucesso do Protocolo de Montreal nos ensina uma lição poderosa sobre nós mesmos. Quando confrontados com uma ameaça existencial, somos capazes de uma cooperação notável. Superamos diferenças políticas e interesses econômicos de curto prazo em nome de um objetivo maior. A indústria, que inicialmente resistiu à mudança, se tornou uma parceira na inovação. Engenheiros e químicos desenvolveram rapidamente alternativas seguras para os CCS. A tecnologia, que nos colocou em perigo, também nos deu a solução. Foi um triunfo da engenhosidade humana, guiada pela responsabilidade. Esta história de sucesso serve como um farol de esperança para os desafios climáticos que enfrentamos hoje. Ela nos mostra que a mudança é possível, que tratados globais podem funcionar, e que a ciência, quando ouvida e respeitada, pode nos guiar para fora das crises mais sombrias. O aquecimento global é um problema mais complexo, com muito mais variáveis, mas o princípio é o mesmo. Depende de uma ação global coordenada, de inovação tecnológica e de uma mudança fundamental em nosso comportamento. A camada de ozônio nos prova que não estamos condenados a um futuro sombrio. A recuperação do nosso escudo protetor é mais do que uma vitória científica. É uma história sobre resiliência. A resiliência da nossa atmosfera, que se cura lentamente quando lhe damos uma chance. E a resiliência do espírito humano, que pode se unir para superar desafios aparentemente intransponíveis. Nossos pais e avós tomaram uma decisão corajosa nos anos 80. Eles escolheram o futuro, em vez da conveniência. Eles nos deixaram um legado de esperança. Eles nos mostraram que é possível mudar o curso da história. Hoje, quando olhamos para o céu, podemos ver com um pouco mais de tranquilidade. A ameaça invisível está diminuindo. Esta é a história de como a humanidade olhou para o abismo e decidiu dar um passo para trás.
É a prova de que juntos podemos consertar o que quebramos. E essa é a lição mais importante que podemos levar para o futuro. A nossa capacidade de agir coletivamente é a nossa maior superpotência. O legado que deixaremos para as próximas gerações depende das escolhas que fazemos hoje. A história da camada de ozônio nos mostra que podemos, e devemos, escolher a esperança. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário.